boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Transtornos alimentares, eles fazem parte dessa sequência que nós estamos conversando sobre dependências. Está saindo o som? Tá? Sobre dependências. Nós falamos sobre alcoolismo, nós falamos sobre o tabagismo, e os transtornos alimentares também estão incluídos em alguma forma de dependência que nós criamos ao longo das nossas encarnações. E nós vamos abordar alguns transtornos alimentares, não todos, que são diversos transtornos que existem, mas principalmente a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. E por quê? Porque isso tem um aspecto espiritual muito grande, enorme. Eu estava agora conversando com a Ana e com a Laura sobre uma estatística que tem em doenças mentais e que eu fui verificar, eu mesmo não sabia, que os transtornos alimentares, como a anorexia, a bulimia, elas são a principal causa de suicídio entre as doenças mentais. A gente acha que é uma outra doença mental, quando a gente vai ver, são os transtornos alimentares. E por que isso? Dado justamente a um envolvimento muito profundo nosso, justamente com o nosso corpo, com o nosso físico, com a nossa estrutura que nós vivemos aqui. Antes de nós começarmos, nós vamos pegar algumas palavras dessas para nós podermos explicar um pouco o que significa. Por exemplo, a anorexia, todo mundo já ouviu, a anorexia nervosa, sai toda hora na mídia, as pessoas comentam, às vezes as pessoas já tiveram alguém na família, ou souberam de alguém, ou de algum artista na televisão, né, que teve uma situação de anorexia. Só que essa palavra, ela não é bem posta para o problema colocado, tá? Porque se a gente for pensar o que significa anorexia, a é um prefixo que diz falta, ausência, né? E orexis significa apetite. Então, é a falta de apetite, a ausência de apetite, tá? Vamos pensar o seguinte, a gente tem uma pessoa doente, vamos dizer que ela tem uma hepatite, vamos dizer que ela tem uma pneumonia, e essa pessoa, então, ela perde o apetite durante algum tempo. Por quê? A doença faz isso. Ou então eu estou usando algum antibiótico, alguma substância, e essa substância me dá enjoo, me dá náuseas, e aí eu diminuo o meu apetite e até paro alguns dias de comer direito. Isso daí é o que a gente chama de anorexia ou hiporexia. Hipo, menos, pouco, orexis, apetite. Então um eu diminuo e o outro eu fico sem. Qual é a diferença quando a gente fala em anorexia, chamada anorexia nervosa? Na verdade, a pessoa, ela não para de comer porque ela não perde o apetite, não é isso. Ela, por vontade própria, não quer comer. Então é diferente. Existe aí uma vontade, uma autodeterminação da pessoa, ela tem o apetite, mas ela não quer comer. É bem diferente a situação. Então repara, a nível espiritual, o que está acontecendo já aqui? Utilização do livre-arbítrio, na decisão de você não se alimentar, ou diminuir a alimentação. O que vai impactar em quê? Na saúde do meu corpo e no tempo de encarnação que eu vou ter. A gente precisa raciocinar que uma atitude de hoje vai ter um reflexo lá na frente. Muitas vezes a gente não acha que vai acontecer isso, mas isso vai acontecer. Então, a pessoa toma uma decisão, por quê? Porque na verdade ela está insatisfeita com o corpo físico que ela tem. A pessoa toma essa decisão, ela não quer mais comer porque ela apresenta uma insatisfação, uma desarmonia com o próprio corpo. Ela não está satisfeita com o que ela vê, com o que ela olha. Ela está em desarmonia, em desequilíbrio com aquele corpo que lhe foi oferecido pela divindade.
E a partir dali, ela decide que ela não vai mais comer, ou então ela começa a diminuir. Estabelece aí uma verdadeira fobia, estabelece aí uma verdadeira obsessão pela magreza. As pessoas são capazes de chegar, e vocês já devem ter visto isso na mídia, ou presenciado, mas a gente que atua nessa área, você vê a pessoa com 35 quilos, e você diz, você está muito magro. E diz, não, eu estou gordo. Estou muito gordo, você não está vendo como eu estou gorda? Ou seja, a visão que ela tem de si mesma no espelho não é aquela. Ela olha para o espelho e ela não vê aquela magreza. Ela enxerga uma outra pessoa diante dela que está muito gorda. Então existe uma verdadeira fobia, um medo, um pavor da pessoa engordar. E para isso ela decide não comer, ou então ela diminui. Com isso, vocês podem imaginar que se eu não como, o meu corpo começa a enfraquecer. Se eu não como, eu tenho um risco aumentado de quê? De morrer. E aí é que as taxas de mortalidade em anorexia chegam a 20% se não tiver tratamento. É um caminho para o quê? Para um suicídio. Um suicídio muitas vezes indireto, porque a pessoa vai deixando de comer e progressivamente ela vai adoecendo. Existem internações diversas, são colocadas sondas, a pessoa vai para a CTI, um sofrimento. Tudo porque a pessoa não se adaptou ao próprio corpo diante dela que está ali. E repara uma outra coisa assim, extremamente importante, que a gente depois vai comentar aqui. Existe uma atitude egocêntrica, que é muito complicado quando você vai tratar uma pessoa em anorexia, que é a seguinte situação: ela se sente empoderada porque ela pode controlar o que ela vai fazer. Então ela come ou ela não come, ela toma essa decisão. Então muitas vezes é difícil o tratamento por conta disso daí. Se a gente for analisar essa atitude egocêntrica, a gente vai ver como a gente está nesse momento se afastando de Deus, que é a grande mazela de todos nós, é o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, nós acharmos que nós sabemos mais do que Deus e, portanto, a gente pode tomar determinadas decisões que são muitas vezes absurdas, como essa. No outro extremo, nós vamos ver o seguinte: muitas vezes as pessoas fazem uma confusão com a bulimia. A anorexia, então, eu tomo uma decisão de não comer e eu tomo uma decisão de diminuir o que eu como. Na bulimia, não é isso. Na bulimia existe uma compulsão alimentar, seguida do que a gente chama de medidas compensatórias. Vamos esmiuçar melhor que isso. Compulsão alimentar. Às vezes as pessoas dizem assim: eu tive uma compulsão alimentar, comi uma caixa de bombom inteira. Isso não é compulsão. Fui numa festa, comi 10 cajuzinhos, bebi não sei mais o que, tantos refrigerantes, comi quantos pedaços de bolo. Isso não é compulsão alimentar. Afinal, o que é compulsão? Veja, compulsão é uma situação muito séria, muito grave, e quem já passou por isso, ou já viu alguém passar, é extremamente doloroso. Na compulsão, a pessoa perde o controle, ela se descontrola, e ela não tem mais controle sobre o que ela come. Comer uma caixa de bombom significa apenas o start. Você abriu a porteira na hora da compulsão. Você comeu a primeira caixa de bombom, a partir daquele momento, você vai comer tudo diante da sua frente, em pouco tempo e numa quantidade absurda. Vou dar um exemplo. A pessoa come a caixa de bombom, depois ela vai na geladeira, abre a geladeira, come tudo que tem dentro da geladeira, que seja cru, que seja gelado, que seja congelado,
Ela come feijão com a colher gelado, ela pega um congelado, ela come aquilo tudo. E há relatos, infelizmente, de pessoas que, quando terminam tudo que tem dentro de casa, irem na lixeira e comerem o resto de comida que está na lixeira. Isso é a compulsão alimentar. Isso é a compulsão. A pessoa não consegue controlar e aquele impulso leva ela a comer. E quando é que ela para? Ela para na hora que ela passa mal. Ela para quando a dor na barriga aumenta, quando vê um vômito que ela não controla, quando ela tem uma diarreia por uma alteração dentro do intestino e ela acaba tendo uma diarreia naquele momento. E isso aí, uma grande quantidade de alimentos, você vê sem controle nenhum, a pessoa quase entra num transe e ela não percebe o que ela está fazendo naquele momento. É uma coisa muito sofrida, uma coisa muito dolorosa nesse momento que isso acontece com o ser humano. E para você caracterizar isso, não é uma vez só. Isso aí, né, tem um protocolo, a pessoa tem que ter alguns meses já fazendo isso, pelo menos uma vez por semana. E seguindo dessa compulsão, na bulimia, a pessoa tem que fazer isso e depois ela se sente culpada, ela se sente mal. Aí ela arruma um método compensatório. Qual é o método compensatório? Ela vomita, ela toma um diurético, ela toma um laxante, ela vai fazer alguma compensação. Aí sim, você caracteriza uma coisa chamada de bulimia. Aí vocês devem estar pensando, que horror, gente. Isso é uma doença? É uma doença psíquica. É classificado como uma doença psíquica, tanto quanto a anorexia. Já na compulsão alimentar, que existe só compulsão alimentar, você não tem esse método de compensação. Você come essa coisa voraz, essa voracidade enorme, mas depois você não tem nenhum método compensatório para você eliminar. Porque veja, no bulímico, a pessoa tem uma ilusão de que se ela tomar um diurético, ela vai perder de alguma forma calorias. Quando você toma algum diurético depois, você perde calorias? Você não perde nada, você perde líquido, você perde sódio, você perde cloro, você perde potássio. Você vai desidratar e vai ter um distúrbio chamado eletrolítico, coisa grave. Imagina isso anos e anos e anos acontecendo. Se você tomar laxante, você emagrece? Não emagrece. Quem é que perde gordura tomando laxante? Você perde líquido também. E aí você desidrata também. Você vai causando problemas, você vai e tem vômitos, você provoca vômitos. Então as pessoas, depois de anos, elas começam a ter problemas sérios de saúde, problemas dentários. Imagina você vomitando sempre, você passa a ter problemas dentários. Perde esmalte, vai destruindo o esmalte, que a acidez sobe. Você começa a ter problemas no esôfago, porque a acidez sobe na hora do vômito e leva todo o conteúdo gástrico junto com aquele alimento acidificado. Você pode ter hemorragias, ou seja, uma série de questões que ficam extremamente graves nisso aí. Outra questão é muito mais comum em mulheres. A proporção chega a ser de um homem para cada 10 mulheres que têm os transtornos alimentares. Isso até a gente pode ter vários fatores, mas se a gente pensar na nossa sociedade hoje, a exigência por um corpo diferenciado é uma coisa muito forte. Para se ter um corpo belo, um corpo atlético, um corpo com músculo, um corpo assim, um corpo assado, a exigência é muito grande para essas coisas. E o jovem, isso acontece muito no jovem, vai acontecendo ali na adolescência e vai atingindo o adulto jovem, e por isso que a família tem que estar atenta a esse tipo de comportamento que está acontecendo com o jovem, tem que ficar de olho nessas questões. O jovem vai entrando dentro da internet e ali ele vai tendo todas essas informações que na verdade são desinformações, levam à doença e não à saúde da pessoa. Mas é ao mesmo tempo uma exigência da nossa sociedade. Os excessos, são excessos o que vão acontecendo e a gente não vai se percebendo dos excessos que a gente vai sendo influenciado pela nossa própria sociedade que nós criamos. Nós criamos uma sociedade num consumo absurdo de tudo.
Então eu preciso consumir muito, eu preciso comprar muito, eu preciso trocar muito, eu preciso ser diferente. Meu corpo precisa acompanhar mudanças nele e a gente perde a noção de que esse corpo é um ser sagrado, oferecido por Deus, mas ele tem todo o ciclo dele: nascimento, infância, adolescência, juventude, eu envelheço e depois desencarno. Esse é o ciclo. Todos vamos passar por isso. Só que a gente perde essa noção de que esse ciclo ele existe, ele é natural. E a gente quer interferir nesse ciclo para modificá-lo de alguma forma. E acabamos adoecendo, acabamos perturbando o andamento da nossa própria encarnação. Veja, todo esse processo que eu estou falando para vocês, se nós formos pensar, existe o quê? Uma verdadeira obsessão do ser com ele mesmo. A doutrina espírita nos fala sobre uma coisa chamada auto-obsessão. É quando nós mesmos atuamos sobre nós e determinamos mudanças que são contra a nossa própria saúde. Quando eu crio dentro da minha mente uma obsessão mórbida de magreza, de que eu quero ficar magro, porque isso é um padrão que eu acho que seja importante para mim, eu crio uma auto-obsessão dentro de mim e vou atrás disso aí até o fim, até que isso signifique a minha desencarnação. Eu não precisei nem estar acoplado com outro espírito que me influenciasse. Eu mesmo estou fazendo a minha doença. Então a gente precisa estar atento a isso daí, e como a gente falou das outras dependências, do álcool, do tabaco, aqui também existe uma dependência, só que ela é bem diferente. Olha como é que ela tem um viés que é sério. Quando eu uso álcool, eu me tornei um alcoolista, e aí eu resolvo que eu quero parar, e aí eu decido, consigo, me afasto, eu tiro aquele objeto que é o álcool, eu tiro aquele objeto que é o cigarro, eu tiro aquele objeto que é a cocaína, o crack, da minha vida. Isso aí vai perturbar alguma coisa? Eu não fumar, eu não beber, eu não usar cocaína? Não vai influenciar em nada a minha saúde, ou seja, só vai melhorar a minha saúde, mas não vai piorar. Eu não tenho uma necessidade daquilo, aquilo não é indispensável para o meu corpo. Agora, pensa no transtorno alimentar. A comida é necessária para o corpo? É. Então, o objeto do meu problema é a comida. É o objeto, não é a causa. Ou seja, eu estou num conflito com o alimento. Eu não posso simplesmente dizer assim: bom, se o alimento é o problema, como eu faço com o álcool, bom, o álcool não é o problema, largo o álcool, largo o cigarro, está resolvendo a minha vida. Mas como é que você vai fazer assim? Não, o problema é a comida, para você ser anorético ou bulímico, então para de comer. A pessoa morre. Então você vai ter que criar um novo relacionamento do ser humano com o alimento. Ele vai ter que começar a entender de uma outra forma como se relacionar com a comida. Mas ele não vai poder deixar de comer. Porque se ele deixar de comer, ele vai morrer. Então é diferente do álcool, do tabaco, de todas as outras coisas. É mais complexo, é mais trabalhoso, e a terapêutica disso exige um tratamento familiar. Não tem jeito. Tem que entrar a estrutura familiar, porque vai desde a educação na alimentação, do que vai comer, como vai comer, com quem vai comer, a forma que a família se reúne para se alimentar, o momento de sentar à mesa, se é um momento de estresse, se é calmo, se é tranquilo, se as pessoas sentam à mesa e vão discutir, vão brigar, vão se desentender, vão querer haver diferença e resolver problemas na hora da alimentação. Eu lembro que antigamente, quando meu pai e minha mãe sentavam, a gente tinha que esperar papais vir para sentar à mesa. A gente não podia brigar, a gente não podia discutir. A gente que era criança achava aquilo um horror. Esperar pai sentar, mãe sentar, comia primeiro o papai, aí a gente depois começava a comer junto, sequência daquilo ali, não podia ter discussão, não podia ter briga. Mas se você parar, existe um raciocínio que passa por uma compreensão que aquele momento é um momento sagrado. É o momento da alimentação.
É um momento que devemos ter calma, tranquilidade. Hoje a gente senta para comer, você bota o alimento na boca, dá uma mastigada, engole aquilo. As pessoas às vezes comem 5 minutos, já comem um prato enorme e sai correndo. Aquilo não vai fazer bem a ninguém, aquilo vai fazer mal. Então a gente perdeu essa noção desse momento, que tem que ser um momento sagrado ao corpo. Você ter calma para comer, mastigar com tranquilidade, ter uma conversação que seja edificante na hora, ou então não fala nada, fique em silêncio, se alimente, agradeça o alimento e siga adiante. A gente perdeu esse contato também com o momento da nossa alimentação, dado a correria do dia a dia, o estresse, a necessidade de comer rápido, de voar, comer as coisas já andando de pé, correndo, bebendo, caminhando, não tem mais paz. Ou então senta, como a gente verifica hoje em dia, você vai no restaurante, está todo mundo com o celular, e a pessoa está comendo e está com o celular, está comendo e está com o celular. E às vezes ali tem coisas boas, tem coisas ruins acontecendo. E aí vai influenciar o quê? Todo o meu processo digestivo naquele momento. E aí, eu vou trazer uma comparação com uma coisa que eu apresentei da outra vez, que foram os passos, os 12 passos que a gente encontra no Alcoólicos Anônimos em relação a todo o processo de você se desligar, se você enfrentar a questão da dependência ao álcool. E esses 12 passos são 12 passos que não são 12 passos que a gente possa dizer, não, pertencem aos Alcoólicos Anônimos. Não, são 12 passos cristãos de vida, de autorreflexão, de autoconhecimento. Se a gente jogar esses 12 passos para a questão dos transtornos alimentares, nós vamos ver. Primeiro passo, o que diz? Primeiro passo diz que admitimos que éramos impotentes diante aqui é do álcool, mas a gente pode dizer diante da minha dificuldade com o alimento, diante da minha dificuldade com o meu próprio corpo, diante da minha não aceitação de como eu sou, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Nesse primeiro passo, a gente levanta um ponto importante que o anorético tem. O anorético, ele é muito egocêntrico, ele se sente empoderado, por isso que é difícil de você trabalhar com o anorético se ele não quiser. Se ele quiser, você tem como trabalhar. Se não quiser, infelizmente, muitos acabam partindo mesmo para a desencarnação. Mas nesse primeiro passo, a gente vai ver que você começa a botar o pronome nós. Você começa a considerar que existe Deus dentro desse relacionamento e que não é só eu que decido sobre a própria existência. Existe um Pai, um Criador, e esse Criador é que governa todas as nossas existências. Então eu preciso sair de uma postura egocêntrica para uma posição de nós, de todos. Ou seja, para que eu possa compreender que eu sou um filho e que eu não sou nenhum Deus. Aí nesse momento eu assumo a minha impotência, a minha derrota diante daquela situação. E a gente pode assumir a nossa derrota diante de várias questões, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa raiva, do nosso ódio, da vingança, dos nossos pensamentos ruins. A gente pode colocar dentro desse primeiro passo qualquer coisa que a gente precise melhorar e que a gente precise assumir primeiro a nossa impotência diante disso daí. Então, se eu assumo a minha impotência diante de um transtorno alimentar, eu estou assumindo que eu tenho uma fraqueza e que eu preciso de ajuda. Enquanto isso não acontece, ninguém vai poder ajudar aquela pessoa. No segundo passo, nós vamos ver que eles dizem: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Veja, se nós não mantivermos o nosso pensamento, o nosso coração voltados ao Pai, a gente não tem sanidade, a gente não tem equilíbrio.
Para que a gente possa encontrar saúde, a gente vai precisar reatar a nossa ligação com o Criador. A gente vai precisar parar de ficar brigando com Deus. É uma aceitação, é uma resignação. A gente se entrega ao Pai com o coração aberto, sabendo que Ele sabe qual é o melhor caminho para cada um de nós. Nesse momento a gente reconhece a presença desse ser superior para que conduza a nossa existência. Como é que eu vou conseguir superar um transtorno desse nível se eu não tiver a fé no Criador? Como eu consigo transpor os meus obstáculos na minha existência se eu não mantiver o contato com Deus Criador? Se eu só achar que eu me basto, que eu sou tudo, que eu fui criado, eu sou inteligente, eu sou um ser superior, tudo eu sei, tudo eu vou fazer, nós não sabemos nada. Então a gente precisa ter uma atitude de reconhecer a existência desse Criador e que esse Criador é o ser que vai nos conduzir. No terceiro passo, nos fala: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Aqui a gente vai observar que nós vamos utilizar a nossa própria chave para abrir a porta com a nossa vontade. Primeiro a gente reconhece a existência desse Criador, a gente reconhece que esse Criador é o nosso Pai. A seguir, a gente precisa entregar a Ele o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência. Nós temos a vontade de realizar isso daí. Porque se a gente não estabelecer essa ligação com Deus, nós vamos estabelecer a ligação com quem? Nós vamos estabelecer uma sintonia, como a gente está vendo, com aqueles nossos irmãos em estado também igual ao nosso. Como nós vimos no tabagismo, como nós vimos no alcoolismo, quando eu desencarno, e se eu desencarnar, por exemplo, com uma anorexia, desnutrido completamente, ou bulímico, com uma série de complicações vindas desse processo todo, quando eu desencarno, eu não modifiquei com essa desencarnação. Se eu sou um anorético, eu continuo um anorético. Se eu sou um bulímico, eu continuo um bulímico. Então eu vou ser um espírito do outro lado com essa mesma dependência, com essa mesma visão do meu corpo de forma distorcida, vendo-me de uma forma completamente equivocada. E aí eu estou no mundo espiritual, e se nesse mundo aqui de encarnados eu tenho pessoas que também estão anoréticas e bulímicas aqui, o que vai acontecer se eu não fizer essa conexão com Deus? Se eu não colocar o meu pensamento nesse pensamento com o Pai, em unificação, eu vou me unir, eu vou me sintonizar com esses irmãos também que têm as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, eu vou acoplar. Aí se estabelece também um processo obsessivo. E a gente sabe disso. Como existe no alcoolismo, como existe no tabagismo, porque quando eu desencarno eu sou um tabagista, quando eu desencarno eu ainda sou um alcoolista, eu não perco essa dependência só porque eu desencarnei, eu permaneço em espírito com a mesma dependência. E eu vou buscar nesse mundo físico aqui, aquelas pessoas que têm a mesma afinidade de beber, de fumar, de não comer, de comer demais. Agora, o culpado é desse espírito que está próximo de mim? Não, de maneira nenhuma. Eu inicio todo o processo, como eu estava falando, eu inicio um processo de auto-obsessão, eu inicio um processo dentro de mim que eu não vou comer, ou então essa compulsão alimentar, que é uma coisa voraz, é incontrolável. E eu como de uma forma desesperada. Naquele momento eu sintonizo com quem? Com o mesmo irmão em nível espiritual que esteja ali, com o mesmo sentimento que eu. E aí, esse acoplamento amplifica toda a minha vontade. E aí eu me entrego sem
percepção. Você vê que dentro da psiquiatria, que eles não têm uma compreensão no sentido espiritual, eles usam o termo obsessão, é usado isso, o termo técnico usado em psiquiatria, a obsessão, ou seja, o pensamento fixo em determinada coisa, e também eles verificam que, por exemplo, na hora da compulsão alimentar, as pessoas entram num verdadeiro transe. Isso é descrito na psiquiatria. Ou seja, na hora da compulsão a pessoa entra num transe. Ou seja, ela começa a comer de uma forma, você vê, para a pessoa comer coisa congelada, ir até a lixeira para comer lixo, e ela não precisar daquilo, comida ali, o que é isso? Ela perdeu completamente, vamos dizer assim, a razão daquele momento, o juízo de dizer isso aqui está errado, isso não está certo. Isso aqui é uma coisa que se faz, isso não se faz. Porque você comer comida do lixo sem você precisar, é porque você está realmente perturbado. E aí você entrou no que eles dizem num transe, você não tem mais noção, você faz aquilo ali de uma forma automática. Então vocês imaginem, a gente pode imaginar vários processos espirituais acontecendo. Eu posso imaginar um processo espiritual acontecendo de um espírito que também tem a mesma sintonia comigo, bulímico, por exemplo, que vai fazer a mesma compulsão comigo. Mas eu também posso imaginar que existam irmãos nossos, infelizes, que por vingança queiram também estimular esse tipo de processo dentro de mim. Uma forma de se vingar. Eu já sou um bulímico, o que esse irmão pode fazer? Bom, ele já está bulímico mesmo, vamos lá, estimula ele mesmo, estimula ele a comer, vai, estimula, até ele estourar, ele passar mal, vai doer a barriga, vai vomitar, vai dar diarreia, vai ter que parar no pronto-socorro, vai ser internado, tomar soro, remédio, aquilo tudo lá, vamos lá. E isso entra num processo, vocês imaginem, de perturbação, de desequilíbrio, muito e muito grande. E para a gente desfazer esse processo, imagine, não é uma coisa simples. Não vai ser simplesmente com o médico dando remédio ou não é assim. É um processo demorado, longo, necessário se faz uma equipe para trabalhar, que vão de médico, psicólogo, nutricionista, para que você modifique, você auxilie aquela pessoa a ter uma visão diferente de si e do alimento. Porque se isso não acontecer, não avança. Quer ver uma coisa que é estatístico, mas assim, tem muito valor dentro da medicina? Esses quadros de transtornos alimentares, normalmente eles acontecem na adolescência, tá? No final da adolescência, quando está acontecendo isso, principalmente nas moças. Muito bem. Eles sabem que se conseguirem manter, por exemplo, uma jovem que tem anorexia, sem ela, mesmo ela não se tratando, vamos dizer que ela não queira se tratar, mas se a família consegue manter ela naquele processo viva durante 10 anos, você consegue superar aquilo dali. Sabe por quê? Porque se você consegue manter aquela pessoa, mesmo ela não querendo, não quero tratar, não quero psicólogo, não quero nada, mas dentro de casa você consegue manter a pessoa, dar alguma coisa para comer, ela aceita, não aceita, aceita, e você vai conseguir, um tempo vai passando, verificou-se que novos estímulos vão acontecendo ao longo do tempo, a maternidade influencia nisso, novos interesses vão aparecendo, e depois de 10 anos, se você consegue manter um anorético, mesmo sem tratamento, mais vivo, a possibilidade dele se libertar disso é grande. Mas se nesse período você não consegue, aí a situação se complica muito e muito. Então não é um trabalho simples para você reverter essa situação toda, né? Vai depender de muito esforço de todos. Mas é importante que a gente pense que a família tem um papel fundamental. Quando a gente conversou sobre bebida, tabaco e principalmente o uso de drogas, a gente precisa estar atento ao jovem, a gente precisa estar atento ao adolescente na mudança de comportamento dele. A gente não pode simplesmente fechar os olhos diante de mudanças nos hábitos, principalmente nos hábitos alimentares. Não pode achar que aquilo é uma coisa normal, afinal de contas,
a jovem quer ficar parecida com uma modelo, ou a jovem começa a diminuir a alimentação, começa a querer só alimentos ditos saudáveis, ter uma vida mais saudável. Os pais têm que estar atentos ao que está acontecendo. E se não sabem como resolver isso, buscar ajuda. Existem outros transtornos alimentares, que eu estava comentando aqui, que hoje são muito comuns. Transtornos alimentares relacionados a músculos, a vigorexia, as pessoas que procuram ter cada vez mais músculos, isso é uma busca obsessiva. Pessoas que buscam também a alimentação saudável, uma ortorexia. A alimentação saudável, gente, é uma coisa, como diz, é saudável, é bom, mas ela não pode se tornar uma obsessão. Na hora que eu fico fixado em um determinado padrão e não aceito nenhuma flexibilidade em relação àquilo dali, pode ser que tenha alguma coisa ali que não esteja tão bom assim, não seja tão saudável, dado a minha radicalização em relação àquilo. Então hoje nós temos vários padrões de comportamento alimentares que se demonstram doentios, que não são saudáveis para nós. E que nós, enquanto pais, responsáveis, as escolas, casa espírita, seja onde for, a gente precisa estar atento a isso daí. A bulimia nem sempre ela é visível, nem sempre a gente consegue perceber. Porque o bulímico, diferente do anorético, nem sempre ele perde peso. Ele não vai perder muitas vezes o peso, porque como ele come excessivamente, nem sempre depois ele perde tudo. Às vezes ele perde, às vezes ele não perde. A compulsão alimentar, então, é mais difícil. Às vezes a pessoa até engorda, porque quando ela não faz nenhum método compensatório, ela não vomita, ela não faz nada diferente para colocar aquilo tudo para fora, muitas vezes ela ganha até peso através da compulsão alimentar que ela tem. Mas muitas vezes você não repara o que está acontecendo, porque é o jovem que vai para o banheiro e vomita, é o jovem que compra o laxativo e toma o laxante, é o jovem que começa a tomar os diuréticos e você não percebe, e aí você leva ao médico, e no médico é difícil a gente às vezes saber por que está acontecendo aquela alteração, mas está se enchendo de diurético a vida toda, está se enchendo de laxante a vida toda, e você não consegue captar muitas vezes o que está acontecendo ali na realidade. Mas precisa ter atenção a isso aí. No quarto passo, nós vamos ver que ele fala em relação ao alcoolismo, é que as pessoas fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, uma autorreflexão. Se eu quero superar alguma dependência, se eu quero superar alguma dificuldade minha, eu vou precisar fazer um autoexame. Eu vou precisar olhar para dentro de mim mesmo e refletir sobre o que está acontecendo. Isso acontece no transtorno alimentar. Quando você inicia um tratamento, vai se precisar fazer uma autorreflexão. Vai se precisar fazer um inventário, como se diz, nu e cru de si mesmo, do que está acontecendo com você. O que está acontecendo com você para que você tenha esse tipo de escolha? Você acha que o seu corpo está dessa forma? O que está levando você a pensar dessa forma e dessa maneira? Vai precisar fazer uma autorreflexão sobre isso daí, de uma forma aberta, para que a pessoa, a partir dali, no momento que ela verifica, no primeiro passo, que ela é impotente diante daquela situação, e nesse passo ela verifica que ela tem que fazer um inventário de si para conseguir superar isso daí, senão ela não vai adiante, é um momento de autorreflexão, é um momento de pensar. Como Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos, que a gente sabe, em que ele nos diz sobre a autorreflexão diária, que é muito importante que diariamente a gente possa, ao final do dia, pensar sobre tudo que nós fizemos, coisas boas, coisas ruins, o que a gente precisa melhorar na nossa existência para podermos seguir adiante. Tem que ser diário. É difícil para a gente, porque a gente reluta contra a mudança. A gente está tão adaptado com as nossas vidas que a gente não quer muitas vezes modificar. Então a gente não se propõe a essa reflexão. Mas isso Santo Agostinho nos diz, faça essa autorreflexão diária. No quinto passo, aqui, no alcoolismo ele diz, admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. No primeiro eu faço um inventário
No segundo, eu admito para mim, para Deus e para as outras pessoas o que eu venho fazendo de equivocado. Isso é uma verdade. Se eu tenho um transtorno alimentar e a pessoa tem muitas vezes uma culpa muito grande, o bulímico tem uma culpa, ele come, depois ele se sente culpado, ele se sente mal com tudo aquilo que aconteceu, ele tem vergonha que as pessoas saibam que ele está fazendo aquilo, ele faz aquilo escondido das outras pessoas. Então, para você poder resolver isso, você vai ter que assumir para você, para o pai e perante outras pessoas. Muitas vezes são pessoas familiares que estão ali sofrendo com você, estão em dor junto com você, mas para que você possa melhorar, você vai precisar assumir para você mesmo esse ponto, essa dificuldade. Senão a gente não avança em nada na vida. Enquanto a gente não assume para a gente mesmo os nossos erros, a gente não consegue fazer a mudança necessária. Enquanto eu não assumir que eu sou uma pessoa vaidosa na minha existência, eu não tenho como eu fazer algum tipo de modificação. Eu primeiro preciso assumir para mim mesmo que eu sou egoísta, que eu sou vaidoso, que eu utilizo isso daí muitas vezes para manipular as pessoas, para fazer uma vida que não é uma vida que seja saudável para mim e para o próximo. Eu vou precisar assumir isso e ver o quanto isso daí tem influenciado de uma forma negativa a minha vida e a vida do próximo. Porque uma pessoa que vive dessa forma, uma família que tem, por exemplo, uma pessoa que tem anorexia, é um sofrimento muito grande. Um sofrimento muito grande. Os pais dizem assim, tem relatos que as pessoas dizem assim, eu preferia que fosse um câncer. E você diz, mas por quê? Preferia que fosse um câncer. Não, pelo menos a gente sabe o que é. O câncer, você sabe, tem um câncer, está na mama, você vai lá, faz uma cirurgia, faz uma quimioterapia, faz uma radioterapia e você vê isso. Mas essa tal de anorexia, afinal de contas, o que é isso? De onde vem? O que acontece? Por que a pessoa tem essa atitude? Por que não quer comer? Por que está entregando a vida dessa forma? Aí é um sofrimento muito grande que a família vai atravessando junto. Então, se a pessoa se propõe a mudar, ela vai ter que dividir também essa mudança com aqueles que estão à volta dela. E muitas vezes, o alcoolismo, a pessoa ela vai procurar reparar isso dali, reparando e pedindo perdão por ter causado danos. Aqui a pessoa também abre o coração. E muitas vezes existem mágoas, existem ressentimentos que a gente tem pelo outro, e muitas vezes a gente tem uma atitude de autodestruição dessa forma, e que se reflete nos nossos corpos. A gente se mutila desta forma, porque a gente tem alguma forma de mágoa, de ressentimento dentro dos nossos corações. A gente vê cada vez mais os homens fazendo movimentos de automutilação, se cortam, se machucam. Você vai olhar as pessoas, muitas dessas pessoas que têm esse processo de anorexia ou de bulimia, você olha as pessoas, muitas vezes quando você pede, elas andam até de camisas de manga comprida. Aí você olha, está calor, por que está calor? Por que está andando de blusa de manga comprida? Aí quando você pede para abrir, a pessoa abre, está cheia de marca aqui, de automutilação, autoflagelação. É uma forma de punição que a pessoa faz contra ela mesma. Isso é uma coisa muito ruim e que a gente precisa buscar novamente dentro daquele ser humano a autoestima, o amor dela por ela mesma, para que ela possa voltar a ter o prazer da vida, o prazer junto daquela família, a satisfação de conviver com aquelas pessoas e com ela mesma. Precisa haver um trabalho justamente da pessoa perceber que ela não precisa se destruir daquela forma, se machucando, se ferindo, se punindo daquele jeito. Mas a gente assiste isso a todo momento, essa forma também de punição, de destruição dos nossos jovens. E esses jovens são quem? São espíritos. Espíritos que estão inadaptados com o mundo, que estão inadaptados com o corpo, que não estão aceitando esse corpo físico que foi oferecido por Deus. Está havendo uma inadequação. E nós precisamos entender essa inadequação e trabalhar com calma, com compaixão, com tranquilidade, porque senão a gente não consegue auxiliar o outro nesse momento. No sexto passo, fala que nos prontificamos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter nosso. Nesse ponto, essa mudança aqui,
em que a gente permite Deus que modifique tudo dentro de nós, não é que Deus vai fazer um milagre dentro de nós de maneira nenhuma, mas a gente se entrega ao Pai, sabendo que nós é que vamos precisar fazer a mudança nas nossas vidas, mas a gente sabe que a gente vai precisar da ajuda do Criador, a gente se entrega a Ele. Antes eu estava me defendendo, antes eu estava criando uma barreira, antes eu estava criando um afastamento dos outros. Quando eu tenho um transtorno alimentar, eu não estou me aceitando, está havendo uma rejeição de mim, eu não aceito a mim mesmo como sou, crio uma barreira em relação às outras pessoas, crio uma barreira em relação a Deus, crio uma barreira em relação à existência, e vou me isolando, vou me afastando, e aí eu preciso novamente me aproximar do Pai e me entregar a Ele, porque senão eu não vou me curar, eu não vou ficar bom. No 7º passo, é um momento de humildade. Humildemente rogamos ao Pai que nos livrasse de nossas imperfeições. A gente pede para que nos livre das nossas imperfeições, mas é um pedido no sentido de que nos dê coragem de seguirmos adiante, porque somos nós mesmos que vamos precisar enfrentar as nossas imperfeições para podermos ir mais além, ir adiante. Não será Deus, não será o nosso guia espiritual, não foi Jesus que conseguiu reverter as nossas imperfeições, porque não funciona assim. O aprendizado que nós temos que passar por aqui, tudo que nós temos que viver aqui vai ser vivido por cada um de nós, não vai ser retirado do nosso caminho, mas a gente pede para tirar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, o nosso obstáculo, porque afinal de contas aquilo está muito difícil de ser enfrentado, está muito pesado para mim. Então Deus, pelo amor de Deus, tira isso da minha existência. Mas não funciona desse jeito. A gente precisa ter humildade para compreender que se nós estamos passando por isso, é porque é necessário, é que precisamos, e é porque é justo, e mais além, é a misericórdia de Deus que nos oferece isso. A gente tem que utilizar bem. Se a gente, além de tudo que a gente tem que passar por aqui, a gente ainda aumenta mais a nossa dor e o nosso sofrimento, aí vai ficar pior. Se eu aumento mais a minha dor e o meu sofrimento com um transtorno alimentar, aí eu vou piorar mais essa encarnação minha que não era para passar por isso. Ah, não? Quer dizer que a pessoa que tem anorexia, bulimia ou compulsão alimentar, isso aí não é uma prova, não é uma expiação? Não, não é. Isso não é. Isso é uma decisão de cada um de nós. Veja, o anorético, dentro da classificação, ele decide espontaneamente que não vai comer. Isso é o livre-arbítrio. Isso não houve nenhuma determinação de prova de expiação. Eu escolhi esse caminho, por quê? Porque estou com alguma dificuldade, estou apresentando algum problema interno, um desequilíbrio, uma frustração, um sofrimento, uma dor, uma angústia. Não estou bem, mas não sei como resolver. Aí eu busquei esse caminho para tentar solucionar, só que é um caminho de adoecimento. No 8º passo, fizemos uma relação de todas as pessoas para fazer a reparação, o que a gente comentou agora. No 9º passo, a gente faz as reparações. No 10º passo, continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nos admitíamos prontamente. Isso aqui é a continuação da análise. Eu fiz um inventário das minhas limitações, dos meus erros, analisei, verifiquei o que preciso mudar, pedi o auxílio ao Pai Criador, procurei me entregar a Ele, pedi perdão às outras pessoas pelos atos que eu tenha cometido. Agora eu preciso constantemente estar fazendo uma revisão de tudo dentro de mim. Quando eu tenho um transtorno alimentar, isso não está resolvido logo assim que eu consigo corrigir. Como o álcool, como o tabaco, como qualquer outra dependência, a qualquer momento eu posso ter uma recaída. Adilton, uma pessoa que é anorética, ela pode ser bulímica ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo não. Mas ela pode ser anorética e mais adiante ela ficar bulímica. Ou seja, são duas coisas diferentes, mas que podem acontecer em tempos diferentes. Então eu preciso estar refletindo a todo momento sobre a minha existência, sobre o que está acontecendo comigo. Não é porque eu iniciei um tratamento, fiquei tudo bem, não sou mais anorético, eu não posso passar por um outro transtorno alimentar. Eu preciso entender que, como no 1º passo, eu não tenho
uma força suficiente para enfrentar isso sozinho. Se você pegar o Alcoólicos Anônimos, a pessoa que está parada de fumar, de beber 30 anos, e você pergunta, você bebe? Não, eu sou alcoólatra. Você bebe quanto por dia? Nada. Estou parado há 30 anos, mas eu sou alcoólatra. Ele reconhece a dependência à substância. A mesma coisa é o transtorno alimentar. Você melhorou, você saiu da anorexia, você se alimenta, ganhou peso, já sente uma satisfação pela vida. Atenção, você continua tendo um distúrbio, consequentemente, você precisa estar atento, fazendo essas revisões frequentemente, porque a gente precisa de tempo para sedimentar a cura, a melhoria. No 11º passo, procuramos através da prece e da meditação melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebimos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Repara, o 11º passo, oração, meditação, vigiai e orai, ou seja, um passo de reflexão. Eu tenho que, além de refletir, me manter diariamente em oração, meditação sobre a minha vida, em conexão com o mundo espiritual superior, para que eu possa continuar na minha existência, porque senão a gente não continua. A gente precisa sempre estar orando. Hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos, cada um de nós, pedindo a Deus que nos auxilie dentro das nossas encarnações, dentro das necessidades que cada um está tendo nesse momento, dentro das dificuldades, dentro da problemática que cada um está trazendo aqui. Nós estamos elevando o nosso pensamento ao Pai e à espiritualidade, pedindo para que nos auxilie. Nós estamos orando, nós estamos meditando nesse momento e rogando a Ele que nos auxilie, que nos dê forças suficientes para seguir adiante no nosso trabalho. E no 12º passo, tendo experimentado esse despertar, graças a esses passos, procuramos transmitir esta mensagem a todos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Aqui é uma visão global, ou seja, eu melhorei, eu consegui me libertar disso neste momento. Qual é a minha responsabilidade a partir de agora? Eu vou divulgar isso. Eu vou divulgar isso. Se vocês repararem, é o que acontece. Por que se junta a narcótico anônimo, compradores compulsivos, seja o que for? É o quê? São pessoas que justamente com essa dependência se uniram para quê? Para ajudar os outros, para auxiliar os outros, para estender a mão para os outros. Se vocês for verem na internet, em relação a transtornos alimentares, você encontra de tudo. Você encontra aqueles grupos que estão auxiliando aqueles entrarem em anorexia e bulimia, que é uma atitude ruim, mas você vai encontrar grupos de pessoas que já foram anoréticos e bulímicos, que fazem verdadeiras entrevistas, estudos, para o quê? Auxiliar aqueles todos que estão nesse quadro. Então, é o papel nosso também, a nossa responsabilidade de, com o conhecimento que nós já temos, podermos estender o auxílio aos outros irmãos. Eu me utilizei, então, meus irmãos, desses 12 passos para que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre esses transtornos. E colocar, para finalizar, que é considerado uma doença psíquica como as outras são, e que a gente precisa ter uma coisa chamada fraternidade, compaixão com os irmãos. Não adianta a gente criticar, nem ter pena, não vai ajudar. A gente precisa estender a mão no sentido de poder auxiliá-la a sair daquele estado em que a pessoa se coloca. A gente sabe que depende da pessoa querer, do livre-arbítrio dela, mas também depende da gente se colocar à disposição, nos colocarmos abertos para auxiliarmos o outro, mesmo que a gente não saiba, mas a gente pode procurar quem possa ter algum conhecimento para ajudar. Muita paz a todos.